Olá pessoal, meu nome é Júlio César da Silva, eu falo em nome da empresa Sigma Sensors e a Sigma Sensors é distribuidora da empresa americana Onset Comp há mais de 12 anos e hoje eu vou fazer uma videoaula sobre o uso do RoboLink, uma plataforma online a qual recebe dados das estações meteorológicas da Onsetcomp através de uma rede, seja Wi-Fi, seja uma rede ETH, ou seja, redes que são compostas por cabo, aqueles cabos RJ45 normal que constitui redes, ou através do modem GSM, através da telemetria de dados que trafegam pelas torres da Vivo, da TIM, da Claro e por aí vai. Bom, pessoal, então, quando você for acessar os dados da sua estação meteorológica, o primeiro passo é você entrar na nossa plataforma online, que é essa que está escrita aqui, www.robolink.com, ok? E quando você acessar esse endereço na internet, você vai cair nessa primeira janela que está presente aqui. Aqui eu coloquei um pequeno endereço aqui, onde é uma estação de demonstração da nossa empresa e um login, uma senha para poder acessar essa estação, ok? Então, vamos entrar nessa estação, vamos acessar ela, e aí a gente vai poder acompanhar os dados dela em tempo real, ok? E a partir daí nós vamos fazer uma análise rápida desses dados na internet, e depois nós vamos baixar esses dados na internet e vamos abrir esses dados num outro software chamado RoboAir Pro, que acompanha também a estação meteorológica, e nessa plataforma do RoboAir Pro, você vai poder analisar os dados da OnSetComp para fazer uma análise mais detalhada de tudo que aconteceu com a sua estação, ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos iniciar o processo. Você entrou então com o seu login e senha, clicou em login, ok? Pronto, você vai entrar no seu ambiente aqui de trabalho. Esse ambiente de trabalho do RoboLink aqui se resume da seguinte maneira: cada linha dessa que se forma aqui seria uma estação. Imagina que se você tivesse 10 estações, você teria provavelmente 10 linhas dessa, ok? Aqui está o nome da estação, nesse caso chamamos de estação Demo 2. Aqui é o serial number da estação. Aqui é o dia e o horário que ela conseguiu mandar o último pacote de dados. Então, hoje, às 7h58, ela mandou o último pacote de dados. Aqui ela está dizendo que a comunicação está ok. Normalmente, se a comunicação atrasa 2, 3 horas, isso é configurável, ok? Ela muda isso aqui para um X, dizendo que não está ok, que tem algum problema na comunicação. Tá? Aqui é o estado do relé. Essa máquina pode possuir relé de controle para acionar, digamos, uma bomba d'água, pode ligar qualquer instrumento que dê para chavear uma contactora em campo, ou seja onde for. Através desses relés, você pode programar eles aqui dentro da plataforma e tomar atitudes de acionamento em campo, ok? Aqui são alarmes. Esses alarmes é muito importante, pessoal. É nesse alarme que você vai poder programar o máximo e mínimo de determinados sensores, que se esse máximo e mínimo forem atingidos, o que vai acontecer? Você vai receber mensagem no celular afirmando que aquele alarme ocorreu, assim como e-mails, ok? E aqui são as configurações da estação. É bastante informação, mas pode ficar tranquilo que o básico que nós vamos usar é o que interessa e é fácil de ser utilizado, ok? Então, voltando lá, só para lembrar, se tivesse mais estações, teríamos mais linhas aqui embaixo, certo? Então, eu vou entrar nessa estação. Como que eu entro nessa estação? Basta eu clicar nela. Ó, eu passo o mouse aqui, ele já indicou, clico nela, pronto, eu vou entrar dentro da estação, certo? Entrei dentro da estação. Pessoal, aqui eu escolhi uma estação que possui essas linhas em vermelho que nós já vamos comentar, mas é o seguinte, isso aqui significa que nós temos sensores com defeito.
Então, a gente está acessando aqui e a gente pegou esse caso aqui justamente para poder mostrar para o cliente como que aparece um sensor quando ele está com um defeito. No caso, esse sensor, para a gente poder simular essa situação, a gente tirou ele da estação, tá? Então, se você tira ele da estação, a sua estação não encontra mais ele e apresenta dessa maneira aqui, ó. Como está dizendo assim, olha, o sensor está lá, mas eu não consegui encontrar ele. Aí ele dá erro, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Essa estação, o que acontece? Aqui tem várias informações da estação que é importante a gente discutir. Quando você abre, entra ali dentro da estação como eu entrei, né? Aqui está dizendo que hoje às 7h55 foi o momento que eu recebi o último dado. Você tem aqui em cima 4 abas, tá? Com 4 funções aqui. Nós vamos olhar todas elas. Então tem o overview, o gráfico, os logins, né, de acesso no servidor e como exportar os dados, certo? Aqui está o resumo exatamente dos últimos dados que essa máquina recebeu, tá? Então vamos lá. Até aqui é importante, já vamos falar sobre isso aqui, ó. Olha só, temperatura do solo. Está dizendo que o último dado é menos 81,32. O que é isso aqui? É um dado que está errado, mas observa que não apareceu vermelho. Vocês estão vendo? Ó? Então isso aqui também é importante a gente comentar. Por isso que a gente está escolhendo esse caso aqui. O que acontece? O sensor ele está se comunicando com a estação, porém o dado que está vindo não é válido. Mas ela não sabe que o dado não é válido. Ela apenas está dizendo que o dado está se comunicando, tá? Porém, aquele dado que ela está apresentando desse aqui é um dado que não tem lógica, não tem sentido, tá? Agora, aqui já é um caso diferente. A máquina, o sensor não consegue se comunicar com a máquina, tá? Então, essas são as duas situações de erros que você pode encontrar no futuro na sua máquina, se acontecer alguma coisa com ela, né? Aqui, por exemplo, a radiação solar está 163 watts por metro quadrado, o molhamento foliar, tá? Está 35,3%, a umidade do sol 8,31%, aqui escreveram errado, molhamento, não é molhamento foliar. A umidade do sol é 8,31%, a chuva, né? Aqui tem o acumulado da chuva, certo? A chuva, aqui é um gráfico que vai nos mostrar a chuva, digamos, em tempo real, o que está acontecendo, e aqui já é o acumulado da chuva por semana, tá? Nós vamos ver as duas situações. Aqui tu tem a radiação par, tá? Que é dado em micromols por segundo, né? 416, o valor lido por último. Pressão atmosférica, 909,7 milibar, certo? Temperatura do ar, a umidade do ar, ponto de orvalho, né? E aqui ela está falando sobre o cálculo de evapotranspiração. Nesse caso não está sendo feito, porque provavelmente você não tem todos os sensores necessários para fazer o cálculo de evapotranspiração. Mas, se você tiver, ela faz o cálculo da evapotranspiração, ok? Aqui embaixo, em Device Information, você tem o Status, que é login, você tem a memória. No caso, o status está dizendo que ela está logada, a memória está dizendo que está no modo wrapping. O que quer dizer isso? O modo wrapping, ela está dizendo que quando a memória encher, ela vai preencher o dado mais velho com dados novos. Ou seja, a sua máquina nunca vai parar, ok? Nickname é o nome da estação, tá? Serial number, aqui está dizendo o modelo da estação, que é uma RX3000 com modem GSM, versão do firmware, e aqui o e-mail. O e-mail, ele é, na verdade, né, o código do modo do celular, certo? Bom, pessoal, já explicamos o que é todas essas funções, agora vamos entrar aqui dentro dos gráficos. Bom, aqui a gente tem os gráficos apresentados pela estação, ok? Se eu for em Past Day, eu tenho dados do dia. Past Week, eu vou ter os dados da semana, certo? E se eu for no Past Month, eu vou ter dados do mês, ok? Bom, pessoal, aqui nos dados do mês, eu consigo tirar algumas conclusões rápidas, somente olhando aqui. Por exemplo, a rajada de vento, que é Gust Speed, Wind Direction, direção do vento, e a velocidade do vento, todos estão em branco, porque o sensor foi retirado, conforme eu estava explicando para vocês, que vai apresentar aquela tarja em rosa, lá atrás que a gente viu, escrito Sensor Error, ok? Então, quando isso aparece,
O teu sensor pode até estar presente, mas ele não está comunicando com a estação, ok? Aí fica em branco. Mas o restante todo não para, tudo continua funcionando. Aquele sensor apenas para de enviar dados, tá ok? Aqui, por exemplo, vamos falar da chuva, né? Aqui a gente tem a chuva inteira que ocorreu nesse mês, ou seja, como eu tenho dados aqui do último mês, né? Então nós estamos falando aqui provavelmente do dia 26 até hoje, que é dia 26, uma escala de um mês aqui, né? 26 de janeiro a 26 de fevereiro, você observa o seguinte: nesse um mês todo, nós tivemos um acúmulo de chuva de 153 milímetros, ok? Esse é o acúmulo que teve em todo esse tempo. Se você olhar aqui, esses quadradinhos pontilhados aqui, ó, tá? Esses quadradinhos pontilhados nada mais é do que a soma total de chuva do dia, daquele dia, tá? Então, por exemplo, se eu somar, vamos imaginar aqui, 35, aqui tem 5, deu 40, mais algo próximo de 40, deu 80, 85, 85 mais 20, vamos falar aqui em 115, 115, 135, né? 185, 145, e juntando toda essa área, dá próximo dos 153, entendeu? Então, quer dizer, esse pontilhado é o somatório total de chuva do dia, ok? Então, se você olhar cada um disso aqui, ó, é o dia que você vê o somatório de chuva. Então, apenas olhando aqui, eu já sei que o dia que mais choveu foi esse aqui, ó, tá? Então, observa uma coisa, quando eu passo o mouse, forma essa bolinha aqui, né? Essa bolinha, quando eu estou arrastando ela aqui, ó, ela tem uma informação bem importante, que é o seguinte: observa o seguinte, quando eu vou passando o mouse aqui no canto direito, ó, vai mudando os dados, tá? E aí eu tenho condições de analisar o dado naquele ponto. Quer ver uma coisa, ó? Eu vou vir com o mouse, vou passar aqui, ó, a bolinha parou lá em cima, certo? Essa bolinha ali, ó. Para quem não viu, uma bolinha que vai aparecer bem aqui, ó, significa que eu estou analisando esse ponto. Olha o que apareceu escrito lá na direita, ó, chuva em milímetro. No dia 4 de 2 de 2019, né, teve um total de chuva de 42,4 milímetros. Então eu consegui ver com precisão o que aconteceu nesse ponto aqui, tá? Aqui, por exemplo, ó, se eu vim e passar com o mouse, vamos tentar pegar aqui um ponto, depois eu vou mostrar como pego mais precisão aqui. Aqui, por exemplo, ó, tá falando, ó, aquele ponto tem 9,2 milímetros, ocorreu no dia 4 do 2 às 20 horas. Então, pessoal, essa é a interpretação que você tem que fazer da chuva no mês, semana e dia. Você tem condições de dizer quanto choveu nesse mês, quanto choveu na semana, vamos pôr semana aqui para a gente ver, né? Então, olha só, na semana choveu 12,6 milímetros e posso ver o diário. Deixa eu voltar aqui no mês e mostrar uma coisa interessante também. Por exemplo, vamos supor que eu quero analisar um pouco melhor isso aqui. Eu posso pegar essa barra aqui, pessoal, arrastar ela, tá? E trazer ela até aqui. Eu posso clicar em cima dessa outra barra, mantenho o botão esquerdo do mouse pressionado e arrasto essa marca para a esquerda, ok? Clico novamente, mantenho o botão esquerdo pressionado e puxo para a direita, ok? Beleza, o que eu fiz? Eu dei um zoom nesse análise aqui, ó. Agora a coisa melhorou. Se eu marcar o ponto aqui, ó, que nós já vimos, né, 42,4 milímetros total de chuva que ocorreu no dia 4 para 5 de fevereiro. Isso é bem legal. Agora já deu para ver aqui, ó, a data e o horário. Olha só, pessoal, só batendo o olho aqui de uma forma rápida, eu sei que do dia 4 para o dia 5 a chuva começou às 18 horas, né, e terminou às 22 horas. Ou seja, choveu bastante, né? Das 18 às 28, 22 horas são 4 horas de chuva aí, contínua aí, porque não parece um problema momento algum. Se eu for passando o mouse aqui, ó, opa, isso aqui é interessante falar o que aconteceu aqui, pessoal. Isso aqui, ó, aconteceu porque a estação acabou de atualizar um dado. Eu estava analisando e um dado novo chegou no servidor e ela atualizou os dados, tá? Isso não é muito comum acontecer, mas às vezes acontece, tá? Então deixa eu dar um zoom de novo aqui, peraí. Mas ela acabou de receber um dado, por isso ela fez isso, tá?
Então, ó, voltando lá, né? Estou analisando aqui a chuva. Observe o seguinte, ó. Cada ponto desses aqui, tá? Se vocês olharem, está acontecendo de meia meia hora, ó. 19h30, depois às 20, 20h30, tá? Então, o que que eu quero dizer? Cada pontinho está sendo formado por cada meia hora, certo? Então, isso significa o seguinte: eu tenho cada ponto o acúmulo total de meia hora de chuva. E isso aqui em cima, o pontilhado grandão, é o total do acúmulo de chuva do dia. Não dá para confundir, ok? Por que esse acúmulo de chuva de meia meia hora é importante? Porque eu tenho a possibilidade de desenhar o contorno da chuva. Eu sei que nesse momento exato, às 20h30 desse dia aqui, que foi do dia 4 de fevereiro, eu tenho certeza que o pico da chuva ocorreu às 20h30, com uma chuva aproximadamente aí, como isso aqui é acúmulo, né, daqui para cá, vamos poder dizer aí que estava tendo uma chuva de 16,6 milímetros para cada meia hora, tá? É o que significa esse ponto aqui, que ela acumulou isso aí em meia hora, tá? Então o que acontece? Você consegue desenhar o formato da chuva analisando dessa maneira. Então isso aqui é muito importante. Muita gente gosta disso porque lhe dá uma ideia de como essa chuva se comportou nessa região, tá bom? E aqui, voltando lá, é o somatório total, certo? Vou puxar aqui de novo essas barrinhas aqui, tá? Para a esquerda e para a direita, puxei, voltei o gráfico normal. Pessoal, observe uma coisa aqui em cima. Aqui em cima nós temos umidade do solo. A umidade do solo é dada em porcentagem, ou seja, é quanto por cento de água existe no solo. Então, olha só, aqui tinha, por exemplo, 15%, quase 20% de umidade do solo, de água no solo. E aí a umidade veio caindo, 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 caindo. Quando chegou nesse dia, deu uma boa chuva, né? Uma chuva de quase 40 milímetros. A umidade do solo saiu de vamos olhar na direita ali, ó. Saiu de 6,86% e foi para 19,54% de umidade do solo. Depois essa umidade foi caindo, 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 deu uma pequena chuva, subiu de novo a umidade. Caiu, outra chuva, subiu a umidade. Aí veio caindo, 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 caindo. Aqui, pessoal, ó, tem uma análise muito legal para ser feito. Observe o seguinte, ó, vou dar um zoom aqui, tá? Para fazer um estudo aqui, bem detalhado, que dá para fazer rápido. Ó, observa aqui, ó. Ó o que dá para afirmar. Do dia 9 de fevereiro, depois de uma chuva, de dia 9 de fevereiro até o dia, 16, a gente tem aí mais ou menos 7 dias, né? Tem isso, 7 dias. Observa que a gente saiu de uma umidade de, 15% para 8%. Ou seja, você começa a observar que você está perdendo um range de umidade diário, né? Se tu dividir basicamente 15 menos 8, daria 7, e se tu dividir por 7 dias, aqui está dizendo claramente que a umidade do solo está caindo quase 1% por dia, tá? Então, esses são os históricos de dados que você começa a aprender sobre sua estação. Eu não sei exatamente como é o solo nessa região, mas eu já consigo entender que no mês de fevereiro, devido às condições climáticas da região, é normal perder 1% de umidade do solo por dia se não chove, ok? Então, isso são aprendizados que a gente vai tirando com os dados da estação no decorrer do tempo. Pode observar que aqui tu tem uma curva de queda, ó, e aqui também teve uma curva de queda, mas aqui teve uma chuvinha, ó. Então essa curva não foi tão acentuada que nem aqui, ó. Aqui não teve nada de chuva. Então a curva foi mais contínua. É melhor analisar a perda de umidade aqui do que aqui. Aqui também, ó, teve um buraco legal de queda, ó. Então também dá para analisar, desculpa, também dá para analisar essa descida da umidade do solo em função do tempo, ok? Bom, pessoal, então a gente analisou aqui a umidade do solo, analisamos a chuva. Se você olhar a radiação par, que é aquela fotossintética, ó, chegou mais um pacote de dados. Essa estação está recebendo dados de 10 em 10 minutos, ok? Então aqui, por exemplo, ó, vamos abrir um gráfico aqui bem legal, para vocês entenderem por que tem esses gráficos todo pontilhado e outros muito reto, né?
que acontece, pessoal? Esse dia, quando a radiação ela fica quase perfeita assim, ó, é porque não teve nuvem, tá? Se você não tem nuvem, a radiação fica basicamente perfeita. Quando você tem nuvem, você tem essas quebras aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó, um dia que teve bastante nuvem, tá vendo? Tanto é que choveu, né? Nesse dia 24 aqui. Ah, não, desculpa, peraí que eu tenho que dar eu tenho que dar um zoom igual aqui para fazer comparativo de dia, né? Só um minutinho, deixa eu voltar lá. Ó, vamos voltar lá, voltei aqui, ok. Tá todos os gráficos iguais agora. Você quer ver uma coisa, ó? Aqui, ó, nesse dia choveu, tivemos nuvem. Choveu, tivemos nuvem, né? Choveu, tivemos nuvem. Aqui sempre choveu, ó, várias nuvens. Aqui até que teve uma radiação pequena, porque foram vários dias nublados, ó, tá vendo? E os dias mais abertos, como aqui, ó, observa que tu tem uma cúpula mais bem feita, principalmente nesse dia, ó. Então são dias ensolarados que não tiveram nuvem, tá? Então é mais uma conclusão que você consegue ir tirando com a sua estação à medida que as coisas vão acontecendo, você vai tendo dado. Observa outra coisa interessante, né, aqui. O, tem muita definição sobre a pressão barométrica relacionando a chuva, né? Então, por exemplo, aqui observa, ó, durante todo esse dia a pressão barométrica veio caindo, né? E depois nós tivemos chuva, ó, né? A gente teve chuva. Quando tivemos chuva, a pressão, de uma forma geral, se tu olhar aqui, ela ainda deu uma caidinha, mas muito pouco, né? E depois aqui, ó, a pressão subiu, depois a pressão voltou a cair, aqui caiu muito bem, né? E aí gerou chuva, né? Depois a pressão voltou a subir, depois voltou a cair. Enfim, a pressão atmosférica ela está muito correlacionada a previsões de chuva, né? Então tá aí o gráfico de tudo que aconteceu. Só para avisar, pessoal, eu não sou meteorologista, tá? Eu não tenho condições de prever e nem dar muita opinião sobre previsões aqui com esses dados. O que eu posso afirmar que eu entendo é que se eu olhar o dado, eu consigo entender como está o comportamento desse dado em relação às características do sensor, o dever dele. Se eu olhar para um gráfico de um barômetro danificado, com certeza eu vou bater o olho e vou conseguir entender rápido que aquele barômetro está danificado, ou que aquela radiação está danificada, porque como a gente olha dados há muito tempo, a gente sabe quando o dado está estranho, tá? Aqui, ó, temperatura, né? Aqui tem um caso bem legal, ó. Vê que a temperatura teve variações pequenas aqui, né? Provavelmente foram épocas de chuva. Então, se a gente subir aqui em cima, ó, épocas de chuva, né? Então, tivemos aí variações menores da temperatura. Ah, aquela época que teve um período de seca ali que nós estávamos comentando, ó, como a variação da temperatura variou bem. Esse buraco de seca aqui, ó, que não choveu, né? Aqui, pessoal, embaixo é nada mais, nada menos, é apenas a carga da bateria, né? Nós estamos acompanhando aqui a carga da bateria. Isso é bem interessante, ó, aqui a carga da bateria veio caindo, depois ela retomou. Isso tem a ver com a radiação, né? Porque os dias que você tem pouco sol, a bateria se descarrega um pouco mais. Mas o consumo, de modo geral, dessa máquina é muito econômico, é um consumo extremamente baixo. Mesmo que venha sofrer um vandalismo, roubar o painel solar, essa máquina deve ficar em torno de 15 dias operando com a bateria interna e daria perfeitamente para ver que a bateria estaria caindo, nós não teríamos essas montanhas de carga do painel e a gente olhando já saberia que o painel solar não estaria presente, ou danificou alguma coisa ou roubaram o painel solar. Mas olhando apenas o gráfico da bateria, a gente tem condições de tomar uma decisão, tá? Bom, pessoal, aqui em cima tem outros gráficos, radiação solar normal, watts metro quadrado, tá? A radiação nesse caso ela é global, não é a par, não é a fotossintética, né? Para o pessoal entender a diferença da fotossintética para global, é que a radiação global, tu mensura um espectro bem maior do Sol, tá? Enquanto com a fotossintética, você vai medir um espectro na faixa de 400 nanômetros até em torno de 700 nanômetros. Você está filtrando a luz do Sol em um comprimento de onda que está dentro do processo da fotossíntese da planta. Por isso que muita gente usa o sensor PAR, que é a radiação fotossintética, para mensurar as plantas, tá? Agora, se você pegar o desenho gerado pelas duas ondas, são exatamente iguais, porque ambas recebem a luz do Sol e plotam a radiação proporcional à luz recebida. A diferença é que a forma
de cálculo disso em função dos filtros do espectro da luz do Sol, é que vai mudar aqui os valores apresentados e mensurados, né? Então, global é uma coisa e a fotossintética é outra, tá? Pessoal, aqui em cima tem aquele sensor que nós comentamos, a gente sabe que ele está danificado, ó, ele está marcando menos 80, outra hora menos 20 e tal. Isso é bem interessante. Esse sensor, ele está marcando errado, porém ele está funcionando. E a estação não sabe que ele está danificado. Então, o que a gente pode fazer para evitar isso aqui e para ser avisado? Gerar os alarmes, né? Se eu tenho uma temperatura do solo, como diz aqui, ó, e eu estou tendo uma temperatura meio absurda, bastava eu dizer, né? Olha, se a temperatura do solo for abaixo de, sei lá, menos 5, acho que temperatura do solo menos 5 no Brasil sei lá, acho que é impossível. Se eu tiver uma temperatura abaixo de menos 5, eu quero receber um alarme, né? Eu receberia um alarme e saberia que esse sensor está danificado. Então, o alarme não é só para avisar uma condição que me interessa, é para avisar também sensores que podem estar danificados. Você pode configurar ele para isso, ok? Pessoal, fizemos uma análise rápida aqui, então, dos gráficos, né? Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos aqui em logs. No login da máquina, você tem um pequeno resumo, tá, do que aconteceu aqui, ó, nas últimas comunicações da máquina. Olha só, essa máquina, por exemplo. Essa máquina aqui, no dia de hoje, certo? Ela estava enviando dado aqui de meia hora, né? Então, eu estou enviando dado aqui, ó, 6h55, 55, 75, 7h15, 7h17, 27. Até desculpa, essa máquina aqui ela está mandando dado de 10 em 10 minutos, tá? Ela está mandando dado de 10 em 10 minutos. Pessoal, essa máquina que está enviando dado de 10 em 10 minutos, ela está notando que ela está encontrando algumas dificuldades, porque olha só, primeiro, os dados não estão com os horários sincronizados exato 10 em 10 minutos, tá? 11 para 21 tem 10 minutos, mas de 8 para 11 já não tem 10 minutos, 7h58 para 8h08 tem 10 minutos. Por que esse sincronismo não fica exato? Porque o sinal do local não é legal. O sinal da antena não está bom. Então ela tem falhas e ela precisa comunicar mais vezes para poder fazer os dados chegarem na plataforma. Ok? Mas como que eu sei se o sinal está ruim? Por aqui, ó. Aqui está dizendo o seguinte, que o sinal lá, ele vai de 1 a 5, mas a estação só tem 1. Então, quer dizer, nós estamos trabalhando com 1/5 da força de sinal nesse local. Aqui, por exemplo, eu estou trabalhando com sinal 2 e 5. Então, eu estou trabalhando com 2/5, 2 partes de 5, né? Ou, se eu não me engano, aí, o termo correto seria 2/5avos, né? Que nós estamos trabalhando com essa força de sinal aqui, perante o total que a estação poderia ter de sinal no local. Então, o sinal aqui ele é bem fraquinho, mas ela está conseguindo operar. Tem estação instalada que aqui está 0, e aqui tem 5. Mesmo no 0 com 5 de espaço, às vezes ela manda dado. Essas estações que operam em lugar que tem 0 de 5, ela funciona da seguinte maneira: ela manda o dado às 8 da manhã, aí às vezes o outro dado vai vir às 17 da tarde, aí o outro dado vai vir às 3 da manhã. Ela se vira, ela vai dando um jeito, a hora ela manda o dado. Mas tu não consegue ter confiabilidade de constância nesse dado, ok? Bom, aqui está falando um pouquinho sobre as configurações do sensor, não tem nada importante, e aqui está uma notificação de todos os alarmes que está acontecendo com a máquina, tá? Então, os alarmes vão acontecendo, ele vai gerando os alarmes e vai criando um relatório de alarmes, tá ok? Bom, pessoal, agora aqui nós vamos nessa parte que é exportar os dados da estação, certo? Essa parte de exportar os dados aqui, pessoal, é bastante importante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa parte de exportar os dados por último, porque quando a gente exportar os dados, nós já vamos para o Robolink para fazer uma análise dos dados, tá ok? Então eu vou deixar por último. Vamos fazer o seguinte, vamos analisar um pouco aqui a parte de cima, ó. O que nós temos aqui em cima? Eu vou clicar nessa ferramenta, e aqui eu vou em General Configuration, tá? Essa configuração geral da máquina aqui, ó, pessoal, o que é aqui? Aqui está falando de todos os sensores e como essa máquina está operando, tá? Aqui, pessoal, eu recomendo ninguém mexer, porque se você mexer aqui, você vai estar mexendo na forma de operação da máquina. Você está mudando a forma de operar dela, tá?
Isso aqui é uma coisa que a gente já manda configurar de fábrica aqui da empresa, e o cliente não há muitas razões para entrar aqui. Mas nós vamos dar um pente fino rápido aqui para o pessoal entender quais são as funções. Aqui está dizendo, na forma aqui geral, né? Está dizendo o nome da estação. Aqui está dizendo nós estamos usando o horário da Argentina, né? É o mesmo horário de Brasília, o fuso aqui, tá? Você pode trocar a imagem aqui, colocar uma imagem da tua estação, tá? E essa imagem vai aparecer em outras páginas aqui do programa com a imagem da sua estação, certo? E aqui está dizendo algumas coisas de upload, você poder enviar imagens, arquivos, enfim. A gente usa muito pouco isso aqui. Read out. Esse read out é uma função bastante importante. Aqui nós estamos dizendo o seguinte, olha, o modem, a cada 10 minutos, vai mandar dado para o servidor, certo? Eu poderia configurar o modem para enviar dado de hora em hora, de meia em meia hora, tá? Eu configuro a frequência com que eu quero que os dados sejam enviados para o meu servidor, tá bom? Aqui tu tem o Smart Sensor Logging, né? O que é o Smart Sensor Logging? O seguinte, aqui a gente vai estar dizendo qual é a frequência em que todos os sensores que estão aqui dentro vão ser lidos. Olha só, 5 minutos. A cada 5 minutos, a gente faz uma leitura do sensor e guarda na memória. Tá ok? Olha, eu poderia fazer aqui dentro, pessoal, habilitar esse sampling interval. O que eu quero dizer com isso? Eu poderia pegar dados, digamos, de 1 em 1 minuto, mas apenas guardar a média a cada 5 minutos. Ok? Isso me daria a possibilidade de ter um dado sendo uma média mais exato. O problema é que se tu bota de 1 em 1 minuto, a única parte ruim dessa brincadeira é que gasta um pouco mais de energia da bateria da estação. Então, se um dia lá roubarem o painel e tal, talvez não vá durar aqueles 15 dias que eu comentei, que ela pode sobreviver sem o painel solar, apenas com a bateria que está dentro dela, ok? Nós temos casos aí que o pessoal está usando leitura de segundo em segundo, para vocês terem uma ideia, né? E fazendo a média, digamos, a cada 5 minutos, para ter um dado bem preciso, tá? Então eu vou desabilitar o sampling, porque não vou usar, vou deixar como está. Se você entrar aqui dentro agora, você vai ver cada um dos sensores, tá? Como esses sensores todos são plug and plays, tá? Vou até mudar aqui, ó. O pessoal botou aqui o nome errado, ó. Então eu vou vir aqui, né? Vou chamar de molhamento foliar. Eu vou dar um save. Ó, salvei o nome lá, tá? Agora vai, molhamento foliar. Umidade solo, tá ali o nome. Então, tudo que tá aqui, ó, a gente foi escrevendo o nome nos sensores, tá? Então, tudo isso você pode mexer aqui para poder ajustar nome e, às vezes, alguns parâmetros da estação. Aqui tem, por exemplo, uma escala que fizeram aqui na velocidade do vento, aquele que estava com erro, ó, multiplicando por 3,6 para transformar a velocidade do vento de metro por segundo para quilômetro por hora, tá? Aqui está a pressão, enfim, todos os sensores já estão instalados. Se você comprar um sensor novo, pessoal, e colocar em qualquer porta da estação RX 3000, isso é importante falar, os sensores são plug and play. O que eu quero dizer com isso? A hora que você plugar ele lá, ele vai aparecer nessa lista automaticamente, tá? Provavelmente o sistema já vai achar ele e vai começar a ler a cada 5 minutos, sem você ter que fazer nada. Você não precisa se preocupar com qual porta você vai botar o sensor. A manutenção por isso é muito simples. Você tira o sensor, coloca o outro e pronto. E ainda assim, vamos imaginar que você comprou um sensor, colocou na estação, deu problema, você entra em contato com a gente por aqui, pela plataforma, consegue mexer em toda a tua máquina e dar esse suporte necessário na máquina que está lá em campo, tá ok? Aqui está o estado da bateria. Aqui tem uma coisa importante, pessoal, Start Stop. A gente pode paralisar a máquina se quiser. Se eu clicar nesse botão, ela vai parar de operar. Aí eu vou ter que vir aqui apertar no Start para ela voltar a operar. Então tem que tomar muito cuidado para não mexer aqui, senão a máquina vai parar. Alarmes, né? Essa parte da alarmes aqui, vamos falar ela rapidinho. Então vamos lá, alarmes. Os alarmes é uma situação muito importante. Deixa eu mostrar, porque eu entrei no alarmes por aquele ambiente. Deixa eu voltar aqui, ó, em Device List.
Eu vou entrar aqui na estação. Olha só, se eu clicar aqui em alarmes, eu também entro naquela mesma janela de alarmes. Se eu entrar aqui, vamos entrar dentro da estação como a gente fez, ó. Se eu entrar aqui dentro, observa que tem os alarmes, tá vendo? Se eu clicar aqui, ó, eu também vou entrar no ambiente da alarme, tá ok? Então, entrei no ambiente da alarme. Olha só existe um alarme, basicamente, configurado nessa máquina, que é o de temperatura, tá? Olha só, adicionar sensores para alarme, tá? Então, eu posso vir aqui, ó, vou adicionar um sensor para alarme. Vamos lá, vou pegar o sensor, que eu quero gerar um alarme, vamos gerar radiação, tá aqui, pronto. Olha, vou botar assim, se eu tiver um sensor de radiação acima, vamos botar aqui de 2.500 watts por metro quadrado, por quanto tempo? Vamos pôr aqui por 3 leituras, tá? O que eu estou dizendo para o alarme? Eu estou dizendo assim, olha, se o sensor de radiação medir mais acima, né? Se eu medir a mais que 2.500 watts por metro quadrado, que é impossível, porque um sol meio-dia vai te dar no máximo 1.200, 1.300 watts por metro quadrado, e essa leitura persistir por 3 medições contínuas, ou seja, se eu tiver essa condição por 5 vezes 3, que vai dar 15 minutos, se eu tiver essa condição por 15 minutos, vai se gerar um alarme, ok? Então é assim que funciona. Se eu botasse temperatura, eu podia dizer, olha, se passar de 50 graus, por 3 leituras, por 2 leituras ou por uma leitura, não importa, você configura, eu vou gerar um alarme, ok? Então aqui eu vou vir, e aqui ele está perguntando o seguinte, tá bom, gerei o alarme, que hora que eu limpo esse alarme, que eu deixo de indicar que teve um alarme? Olha, below the same value, ou seja, quando eu tiver um valor abaixo desse, eu quero que o alarme seja limpo, eu quero que o alarme deixe de existir, ok? Então é assim que eu desarmo o alarme. Eu armei o alarme, recebi uma notificação e o sistema cuida para tirar o alarme do ar no momento que o valor voltar ao normal, ok? Ações. Pessoal, gerou o alarme, qual que é a minha ação? Olha, eu posso mandar um e-mail, basta eu vir aqui escrever qualquer e-mail, tá? E aqui está dizendo assim, ó, enviar um alarme quando for limpo também, ou seja, eu estou avisando que teve o alarme de acionamento e mando outro e-mail para dizer que teve um alarme que agora o valor voltou ao normal. Então eu vou ter um alarme quando gerou o problema e um alarme quando deixou de ter o problema. Vou adicionar uma ação. Quero pôr agora um telefone, texto de mensagem. Ó, aqui está dizendo qual país eu tô. Então eu vou botar aqui Brasil, certo? Brasil. Vou pôr aqui um telefone qualquer, né? Vamos pôr aqui uma operadora, sei lá, São Paulo, 999-999999. Pronto. Adicionar a ação. Pronto. Aqui, ó, essa ação já está dizendo que ele vai me enviar um e-mail, tá? Aqui eu cliquei sem querer, deixa eu tirar aqui, ó. Pronto. Cancelei um alarme. Bom, tem 2 alarmes, um e-mail e um telefone, certo? Vou tirar esse alarme, porque não existe esse número. Pronto. Mensagens. Então eu programei a decisão do alarme, a ação, para onde que eu vou ligar, quem que eu vou avisar e que mensagem eu quero mandar. Pessoal, eu posso mandar muito poucos caracteres aqui, tá? Muito poucos, porque isso tem custo. Então, como que eu posso pôr? Eu posso dizer assim, olha, é radiação, eu posso pôr assim, radiação solar, né? Digamos, acima de 2.500. Pronto. Eu vou receber essa mensagem. Quando eu receber no celular um alarme, eu já vou saber. Radiação solar é acima de 2.500. Eu vou lembrar do alarme. Eu vou saber o que está acontecendo com a minha estação. Tá bom, pessoal? Feito isso aqui, dou um save, pronto. Opa, the high limit is also, ok, claro. Ele está reclamando aqui que não tem como a estação medir isso. É verdade. Vamos pôr 1.450 aqui, que eu acho que ele consegue. Vamos ver. Também não. Se eu não me engano, é 1.250. Tá, ok, aceitou. Então ele está reclamando, dizendo, né, que se tiver uma medição acima de 1.250, ele vai gerar um alarme para mim, ok? Então tá, pessoal, deixa eu pensar aqui. Os alarmes a gente já conversou. Aqui tem uns alarmes, ó, que já estão habilitados, dizendo que se tiver um erro é para receber um alarme, se a bateria estiver baixa é para receber um alarme, e se algum sensor falhar é para receber um alarme, tá ok?
Aqui tem outros botõezinhos, mas é para você editar o sistema de alarme. Aqui está dizendo, para onde eu mando alarme se eu tiver um erro, né? Se eu tiver problema de bateria ou problema de falha de sensor, para onde é para mim enviar um alarme, tá? Então aqui eu posso gerar as ações de falhas da máquina, ok? Então a mesma ação que nós tomamos aqui, eu posso tomar aqui a partir dessa configuração. Aqui em si, né, para verificar os alarmes de login, é aquilo que nós já vimos antes, ó. Os alarmes gerados é a lista dos login dos alarmes gerados, tá? Ok, pessoal, está feito a parte de análise de alarmes. Deixa eu voltar aqui. Como nós conversamos, é bastante informação, tá? Eu estou voltando aqui para o list, entrando dentro da estação novamente aqui, tá? Pessoal, aqui, ó, uma coisa importante que eu acho que eu não falei é o estado da bateria, ó, 100%, tá? 100% carregada a bateria. Pessoal, voltamos aqui para essa área. A gente já falou sobre os dados gráficos, login, e agora, como eu falei que eu ia deixar por último, eu quero conversar sobre exportar dados. Vamos então exportar os dados. Pronto. Olha só, exportar dado, a gente pode vir e configurar uma nova maneira de exportar o dado. Olha só, aqui fizeram 4 condições para exportar o alarme, os dados. Por que tem 4 condições aqui, né? Porque é o seguinte, eu posso deixar aqui uma função dizendo assim, me dê os últimos dados dos últimos 7 dias. Acho que até tem aqui, ó, tá aqui, ó, os últimos 7 dias. Então, se eu clicar aqui, ó, exportar dado, ele já vai me dar uma planilha, tá, da Excel, com os últimos 7 dias, os dados dos últimos 7 dias. Então, eu posso falar assim, olha, me dá uma planilha do Excel com os dados dos últimos 30 dias, dos últimos 7 dias e por aí vai. Eu posso deixar pré-programado. Eu posso vir aqui e fazer um between, ou seja, eu já deixo aqui também um dado do Excel, certo? De tal modo que eu defina esse prazo de exportação do dado, certo? Então, vamos fazer o seguinte, primeiro, vamos fazer uma exportação bem simples para o arquivo Excel, que muita gente tem dúvida e pergunta, então a gente vai criar uma exportação aqui para uma data específica, tá? Como é que eu faço? Ó, criar uma nova exportação, vai abrir essa tela, tá? Bem simples, vou botar assim, ó. Então eu vou botar assim, ó, exportar dados entre datas, pronto. Que formato que eu quero? Eu quero Excel, tá bom. Qual é o fuso horário? Argentina, tá aqui. Ok, qual é a condição? Como é que você quer que esses dados sejam exportados? Eu vou botar between, entre duas datas. Eu poderia ter posto depois de uma data, antes de uma data, ou tudo que está no passado. Eu vou botar between, entre duas datas, que é o mais usado. Então eu vou dizer assim, olha, me dá os dados aí, vamos pegar os dados inteiros de janeiro até dia 1º de janeiro, certo? Até dia 31 de janeiro, às 23h59, porque é o fim do dia, ok? Peguei do dia 1º, 00, até o dia 31, às 23h59, certo? Saí daqui, a data está definida. Ele perguntou se eu quero incluir a bateria. Tá bom, vou incluir a bateria. Agora, pessoal, que eu escolhi como que eu quero exportar o dado, eu vou vir aqui e vou escolher a estação que eu quero exportar o dado. Vou colocar essa estação. Se eu quiser detalhar o sensor, eu clico nesse maisinho, pessoal, aqui, ó, vai abrir isso aqui, e eu clico de novo. Aí vai aparecer todos os sensores que estão inclusos nessa exportação. Para não virar um monte de dado, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui, ó, eu vou deixar assim, vou deixar a chuva, quer ver? Vamos deixar a chuva, vamos deixar aqui umidade solo, e pronto, a bateria. Beleza? Pessoal, feito isso aqui, escolhi os sensores que eu quero exportar o dado, vou dar um save. Eu salvei a minha condição. Onde está a minha condição? O nome que eu dei, exportar dados entre datas. A data já está definida, eu venho aqui e dou um exportar dado. Pronto, está gerando e está exportando para mim um dado no formato Excel. Vamos esperar ele gerar, vamos abrir esse dado no Excel e vamos dar uma olhadinha nele. Tá?
A gente faz bem rápido. Pronto, tá aqui o dado, pessoal, ó, já foi exportado, certo? Então eu vou clicar nele, ó, tá abrindo o Excel para mim, vamos ver o dado que foi exportado. Pronto. Tá aí o dado, pessoal, vou dar uma habilitar edição, ok, pronto, tá aqui, ó, separadinho, ó, número de dado que foi exportado, a data, tá ali o título e os valores, ó, tá? Então tá aí o dado exportado. Esse valor aqui, pessoal, 13,25, 13,30, tá, isso aqui tem a ver com a bateria, tá? Se a gente tirasse dessa exportação a bateria, essa linha em branco não aconteceria, tá? Isso aconteceu pelo fato que a frequência com que o dado da bateria vem é o único dado que tem uma frequência diferente dos outros, tá? Depois a gente pode tirar para mostrar para vocês que não vai vir esse problema dessa linha em branco aqui, tá? Mas enfim, exportamos dados, já estão separados em colunas aqui, certo? Então, aqui se eu clicar aqui, posso rapidamente verificar. Opa. Bom, vamos deixar isso para outra etapa. Então, exportei os dados para o Excel, certo? Deixa eu fechar aqui. Ok, não salvar. Certo. Agora, pessoal, eu vou exportar um dado para poder analisar ele na plataforma do RoboWare Pro. Esse é o trabalho mais importante e o objetivo de exportar dado hoje, aqui nesse trabalho, é mostrar para o cliente que ele pode exportar o dado não só para Excel, mas para uma plataforma poderosa de análise de dados que se chama RoboWare. Como que eu faço isso? Mesma coisa, criar uma exportação, tá? Mesma coisa, eu vou botar aqui assim, ó, vou botar assim, exportar dados para o RoboWare, que é a plataforma, ok? Vou botar tudo igual aqui. Como que é o formato aqui? O formato do Robo. Então, dado, formato RoboWare, ele vem em CSV, tá? Mesma coisa, fuso horário, Argentina, Between, tá? Vou pôr aqui de novo, então, vamos pegar aqui, ó, 1º de janeiro até dia 31 de janeiro, às 23h59. Pronto, não vou botar incluir bateria. Deixa eu vir aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos pôr todos os sensores, certo? E vou dar aqui um save, né? Vou salvar essa exportação. Pronto, salvei. Voltei lá, olha só, exportar dados para o RoboWare, né? Nesse período aqui. Então, o que acontece? Se eu clicar agora aqui no exportar dado, o que vai acontecer? Automaticamente vai vir um arquivo que eu vou poder abrir na plataforma RoboWare para fazer a análise do dado, ok? Deixa eu fazer o seguinte, olha só, como que eu deleto uma exportação antiga? Basta eu vir aqui, ó, vou deletar a última que eu criei para vocês verem todas as funções, ok, aceitei. Então eu acabei de deletar aquela função. Agora vamos exportar então o dado para o RoboWare abrir. Olha só, cliquei lá, né? Está exportando o dado aqui. Deve estar sendo gerado, daqui a pouquinho vai estar pronto o arquivo. Pronto, ó, exportou, está ali o dado. Pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou sair de dentro do ambiente aqui da estação, certo? E esse aqui é o software, o RoboWare, é o software que acompanha a estação, que permite você analisar os dados, ok? Então, eu vou vir aqui em File, importar dados. Olha só, deixa eu botar os detalhes aqui. Vamos ver o último dado aqui que a gente recebeu dia 26 às 8h50, que seria esse dado aqui. Então eu vou dar um Open. E pronto, eu acabei de pegar um dado que eu baixei lá da nuvem,
trouxe para cá, nesse ambiente aqui, e vou agora vou plotar esses dados nessa plataforma, que ela é muito mais poderosa que uma planilha da Excel. Só que observe só, que aqui veio muito dado, muitas coisas, tá? Eu recomendo sempre a gente dar uma peneirada, senão o dado fica bastante pesado, muita coisa para a gente analisar. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou tirar a bateria, certo? Eu vou deixar aqui, deixa eu analisar esses dados, porque aqui tem muito dado que foi gerado lá atrás, pelo usuário, para as pessoas que foram mexendo na sessão de demonstração, que muitas vezes o dado ele não é um dado nem verdadeiro, porque é um dado que foi, como é que eu vou explicar para vocês? Você pode criar canais ali virtuais de dados que não existem, e aí acaba plotando nada, tá? Então eu vou fazer assim, eu vou desmarcar tudo da estação, não peguei nada, tá? E vou marcar o que eu quero. Eu quero analisar chuva, vamos botar aqui a temperatura do ar, que mais? Vamos pegar aqui a umidade do ar, deixa eu ver o que mais teria aqui. Umidade do solo, certo? A radiação está ali. Tá, deixa eu pegar esses dados aqui. Bom, vamos plotar esses dados, que são poucos, que é mais fácil de ver. Vou dar um plot. Pronto, olha só, eu plotei. Tá? Então, o que acontece aqui? Ó? Eu acabei de plotar dados. Observe que esses são os dados do mês de janeiro, do dia 1º de janeiro até o dia de hoje. Então, se eu clicar aqui em cima, ó, eu tenho chuva. Se eu clicar aqui, eu tenho a temperatura do ar. Aqui eu tenho a umidade do ar. E aqui eu tenho seria a umidade do solo. Só que provavelmente ele não plotou porque está em formato de canal virtual. Então, como que eu posso eliminar uma linha dessas se não é meu interesse? Olha só, eu vou clicar em cima dessa linha e vou apertar a tecla deletar. Pronto, deletei o dado. Vou clicar aqui dentro de estação, a umidade, do Ondel, deletei o dado. Agora eu fiquei somente com a chuva e a temperatura, certo? Bom, pessoal, agora que eu estou com a chuva e a temperatura, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, clicar nessa ferramenta que é uma lupa, eu clico com o botão esquerdo do mouse e arrasto para a direita, separando a área que eu quero dar um zoom, tá? Larguei o mouse, o botão esquerdo, e clico no centro desse quadrado com o botão esquerdo de novo. Ele faz isso, ó, deu um zoom, tá? Então eu vou fazer de novo, ó, clico no botão esquerdo, arrasto para a direita, solto o botão esquerdo do mouse, clico no meio, dei um zoom nessa chuva. Tá vendo? Como é que eu faço para voltar para trás? Clico aqui em cima, ó, e aí eu volto para trás. Então essa ferramenta ela é bem poderosa, porque eu posso dar um zoom e ver os mínimos detalhes do que aconteceu. Por exemplo, essa chuva, tá? Posso ver os mínimos detalhes também. Eu posso vir aqui, clicar aqui, ó, e ó, ver a chuva que aconteceu nesse dia. Então eu vejo que a temperatura caiu, né? Choveu, aí a temperatura ficou baixa, depois parou de chover, a temperatura subiu novamente. Né? Posso acompanhar tudo isso por aqui. Pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou exportar novamente os dados, porém com mais meses, para nós pegarmos bastante chuva, tá? E analisarmos bastante a questão da chuva, tá ok? Eu acho que talvez assim, vou pegar uns 2 dados, 3 dados de chuva e temperatura para a gente poder fazer uma análise melhor, não ficar uma coisa muito poluída, tá? Então eu vou voltar aqui no Robolink, eu vou vir de novo aqui dentro, no exportar dados para o RoboAir, vou dar um editar, tá? Vou vir aqui, ó, na exportação e vamos lá. Eu vou escolher o seguinte, eu não sei quanto tempo essa máquina tem dado, mas vamos imaginar que seja, sei lá, 1º de outubro, tá? 1º de outubro até hoje, dia 26 de fevereiro, certo? Às 23h59. Pronto. Já defini o horário aqui, um período bem grande, tá?
E agora na questão dos sensores eu vou dar uma diminuída para não vir tanta coisa na hora de separar esse sensor. Deixa eu pegar aqui. Por que não está aparecendo? Desculpa, pessoal, olha só. Eu cometi um erro aqui, ó. Eu deixei a data 2019, vocês estão vendo? Aí não tem como, né? Ele marcou. Nossa, marquei uma data muito errada aqui, peraí. Vamos voltar lá. Eu queria pegar do mês 1º de outubro, certo? Tá, 1º de outubro de 2018 até dia 26. Vamos por aqui, dia 25, pronto. O horário aqui eu vou deixar. Bom, pode ser 23h59 do dia 25, certo? Pronto, agora tá certo, ó. 25/2/2019 até do dia 1º/10/2018 até hoje. Pessoal, o meu Windows está com a data em inglês, tá? Por isso que tá invertida as ordens aqui. É importante falar isso. Eu esqueci de comentar com vocês. Como o meu Windows ele está configurado em modo inglês, aqui está com as datas em inglês. Ok? Pronto, ó, já apareceu a estação, tá vendo? Eu vou entrar dentro da estação e eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar o que me interessa. Eu vou pegar aqui, ó, a chuva, eu vou pegar a temperatura e a umidade do solo. Então eu vou pegar a umidade do solo, a temperatura e a chuva, tá? E a chuva acumulada semanalmente, tá? Pronto. E vou dar um save. Tá? Salvei essa situação, ela está aqui, ó, exportar dados, e vou dar agora um exportar dado. Ele vai gerar novamente aquele arquivo para mim, certo? Com extensão .csv, lembrando que esse dado ele abre dentro do RoboAir para fazer análise. Essa plataforma do RoboAir é uma plataforma bastante poderosa e muita gente até nos pede ela para usar através de dados do Excel, mas infelizmente não dá. Ela só vai abrir dados gerados pelo RoboAir, tá? É uma plataforma totalmente fechada da própria OnSet. Pessoal, eu fiquei na dúvida agora se o dado chegou ou não. Eu vou clicar em exportar dados de novo aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Está gerando o dado aqui. Ok, pronto. Gerou o dado. Certo. Agora que gerou o dado, né, eu vou vir aqui de novo no RoboAir. Desculpa, o RoboAir já está aberto. Vou vir no File, importar dado, e vamos pegar esse último dado que foi exportado. Olha aqui, ó. Foi esse dado aqui que a gente acabou de exportar. Dia 26/2 às 9h01. Ok. E vamos ver. Ok, olha só, apareceu a chuva, a temperatura, né, a umidade do solo e a chuva acumulada. E vou dar um plotar. Ó, pessoal, é dado pra caramba. Esse aqui tá um dado bem legal, é um dado bem legal para fazer análise. Observa aqui que tivemos dias em que a temperatura caiu bem, ó, chegando a 15 graus, essa parte aqui, ó, a temperatura caiu muito, né? Tivemos dias aí bem quente, aqui, 35, ó, pontos de 35, né? E outros dias aqui que a temperatura ficou bem, né, uma média bem boa. Bom, você pode observar que é muito dado, ele se junta tudo e parece complexo de analisar, mas não é. Olha só, se pegar a lupa aqui, que nós estava falando, clica com o botão esquerdo. Opa, desculpa, peraí. Deixa eu voltar aqui. É que é o seguinte, se tu clicar nessa lupa aqui, clicar com o botão esquerdo e segurar, ele dá esse zoom sozinho, ó. Tá entendendo? E se você... vou voltar aqui. Se você agora
clicar com a lupa, aí tu apenas clica no botão esquerdo e arrasta a janela e solta, e depois clica no meio da janela, ele dá um zoom. Eu gosto dessa ferramenta, tá? Eu gosto de vir aqui, dou um zoom, clico e pronto. Olha só, agora, se tu pegar essa mãozinha, olha só, eu consigo navegar no gráfico, tá vendo? Isso é muito legal, porque agora, ó, eu consigo ver a chuva com precisão, a temperatura despencou, depois subiu um pouquinho, voltou, tá vendo? Eu consigo ver que a umidade do solo estava aqui, ó, em torno de 10%, choveu, foi para 18%, aí choveu de novo, aí depois a umidade caiu, né? Aí, ó, umidade caindo, 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 até o dia que choveu, ó, choveu, a umidade subiu bem de volta, né? Aí depois caiu, né? Observa, pessoal, que eu tenho plenas condições aqui de saber quanto choveu e quanto subiu essa umidade. Então eu meio que posso correlacionar total de chuva, quanto por cento sobe a umidade no meu solo. Se você olhar o que o gráfico está dando aqui, dá para dar uma estimada, né? Não digo que vai ficar uma coisa muito precisa, mas que dá para você ter um pouquinho de entendimento a mais sobre o solo aí, as características técnicas dele é possível, tá? Enfim, pessoal, então aqui eu dei um zoom e consegui olhar detalhado o que eu quero. Agora vou fazer o seguinte, vou voltar para cá e vou dizer assim, olha só quero analisar a chuva com umidade do solo. Eu vou tirar a temperatura. Cliquei na temperatura, aperto o botão deletar do teclado, del, pronto, apaguei a temperatura. Agora ficou melhor de visualizar. Eu estou vendo quando chove, a umidade do solo sobe, né, e depois cai. Você vê aqui, a umidade do solo ficou caindo vários dias, aí deu vários dias de chuva, se manteve a umidade, depois parou a chuva, despencou a umidade, choveu de novo, subiu a umidade, caiu a umidade do solo, choveu, subiu. Então aqui eu estou conseguindo ver tudo o que está acontecendo correlacionado com a chuva e a umidade do solo. Eu tirei a temperatura. Ah, mas eu quero voltar à temperatura. Como é que eu faço? Ctrl Z no teclado, tá? Você vai sempre voltar aos comandos que você deu. Ó, voltei na chuva, tá? Outra coisa importante, nós temos um banco de dados onde a gente abriu esses dados. Quando você clica aqui na temperatura, tá? E você deleta a temperatura, tá? O que acontece? Se você deletar a temperatura, não significa que lá no arquivo original eu apaguei a temperatura. Ele continua lá, tá? Então, nada mudou. Eu não vou perder dado. Isso aqui é apenas para mim fazer uma análise de dado temporário, tá? Então eu vou me apressar um pouco aqui, pessoal, senão ela fica bem estendida. É que, de fato, é muita informação, tá? Olha só, fizemos aqui, então, um total de chuva aí desde o mês de outubro até o mês de fevereiro, né? Tem o total de chuva aqui. E aqui tem o comportamento da umidade do solo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui a minha escala da umidade do solo, tá? Vou tirar também e deixei somente a chuva. Agora, na chuva, eu consigo fazer alguns detalhes. Por exemplo, eu vou aplicar um filtro. Eu clico nesse filtro e digo assim, olha, eu quero o total da chuva, de todos os dias, tá vendo? Todos os dias. Cliquei aqui, pronto, ele fez. Olha que legal. Cada quadradinho desse é o quanto choveu naquele dia. Então, se tu perguntar para mim, qual foi o dia que mais choveu? Já deu para ver, foi esse dia, ó. Ou esse aqui, mas esse aqui ganhou, certo? Ah, mas eu quero ver um detalhe dessa chuva. Pega a lupa, dá um zoom, vamos naquele dia. Tá aqui, ó, é esse dia aqui. Ah, que dia que foi? Dia 21/10. No dia 21 de outubro, deu a maior chuva. Quanto que foi? Aproximadamente, né? Se a gente pegar a mãozinha aqui e arrastar, olha lá, ó, vai dar uns 75 por aí de chuva de milímetros. Ah, mas como é que eu vejo com precisão? Muita precisão. Como é que eu faço? Olha, é fácil. Pega essa ferramenta, tá? Coloca ela, você vai clicar com o botão esquerdo e arrastar ela até aqui, ó, fim da chuva. E vou largar. Larguei. Olha o que aconteceu. Observa o que a máquina fez aqui para nós, que foi muito legal. Ele falou assim, olha, o invento que você pediu foi das 14h22 às 22h32, ou seja, esse invento que eu separei durou 8 horas, tá? E teve um total de 98 amostras de dados recebidos,
onde teve um total de acúmulo de 74,40 milímetros de chuva. Então, o que choveu aqui foi 74,40 milímetros de chuva, que é o total, está aqui em cima desenhado, ó, o total do dia, mas aconteceu nesse dia. Ah, mas eu queria ver só o pico aqui, porque pegou uma área maior e tal. Fecha aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um zoom então. Pronto, está aqui a chuva. Pega de novo a ampulheta e agora vamos dar uma análise aqui, ó, detalhado até onde interessa. Vamos por até aqui assim. Pronto. Tá ali, ó. Vamos ver quanto tempo durou essa verdadeira chuva aí. Olha, essa chuva durou das 15h07 às 16h51, tá? Foi uma boa chuva, né? E durante esse tempo todo choveu 66,20 milímetros. Aquela diferença para 74 aconteceu aqui, ó, nesse pedacinho. Também choveu aqui, tá? Mas o acúmulo maior ocorreu nesse período, durou 1h40 de chuva, 1h40 choveu 66 milímetros. Pessoal, aí está a importância da ferramenta, a diferença dessa ferramenta. É você saber que teve uma chuva de 1h44, que durou muito, e ao total foi 66 milímetros. Quer ver? Vamos analisar de novo com mais precisão ainda. Vou dar mais um zoom aqui. Tá? Eu vou pegar essa ferramenta e agora eu vou puxar daqui até aqui, ó. Pronto. Olha só, a chuva maior de todos os tempos que eu tenho de medição ocorreu nesse dia 21 de outubro. Essa chuva começou às 15h25 com exatidão, acabou às 16h29, foi uma chuva de 1 hora e choveram 64,2 milímetros. Então foi a maior chuva que eu tive na minha região. Uma chuva de 64 milímetros em basicamente 1h04. Tá bom? Essa é a diferença da plataforma RoboAir analisar o dado do que analisar na internet. Esse análise é muito mais rigoroso. Vou clicar aqui, olha só, vou fechar aqui, ó, voltei ao normal. Tá aqui o dia que mais choveu. Aqui foi outro dia que choveu, tal. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos aplicar outro filtro. Vem no filtro de novo, fala, eu quero total de chuva, porém agora eu vou botar aqui 7 dias, quero semanal, certo? E dou um OK. Pronto, tá aqui, ó. Agora é semanal. Vamos fazer o seguinte, vou diminuir um pouco o gráfico. Olha o que aconteceu, tem áreas maiores. Por quê? Porque eu somei a chuva da semana, não é mais o dia. Então, por exemplo, essa semana aqui, ó, deu 110 milímetros de chuva. Essa semana aqui, ó, deu em torno de quase 100, depois teve outra. Somar essa área desses 3 dias aqui, provavelmente aqui deve ser outubro, aqui deve ter sido novembro, né? Provavelmente novembro foi o mês que mais choveu nessa região aqui, tá? Depois dezembro não choveu muito, janeiro também não, fevereiro também não, mas de fato aqui no mês de novembro é o mês que choveu mais, tá? Então eu acabei de fazer uma análise semanal. Posso fazer análise mensal? Posso, clico aqui, de novo, total de chuva, né? Vou pôr aqui 30 dias como média e vou dar um OK. Pronto. Tá ali, ó. Consigo saber agora o mês que choveu mais. Como nós tinha previsto, né? Mês de novembro choveu mais, quase 250 milímetros. Mês de outubro, 200. Mês de dezembro, 150. Janeiro, quase nada. E fevereiro não terminou. Tá bom? Então, pessoal, tá aqui. Fizemos uma análise bem detalhada da chuva, que é a análise que o pessoal mais pede para a gente explicar. Certo? Apaguei tudo, voltei para o gráfico normal de chuva, certo? Pessoal, essa ferramenta que eu usei ela é muito poderosa. Vamos usar de novo para vocês pegarem mais um pouco o jeito dela. Eu posso chegar em qualquer dia e fazer uma análise. Por exemplo, o cidadão vem e me fala assim, olha, nesse dia aqui em dezembro não deu para trabalhar porque choveu muito, vou dar um zoom aqui. Então nesse dia aqui foi dia 8 de dezembro, né? Eu visto aqui foi à noite, porque estava indo para o dia 9. Não deu para fazer nada, não deu para trabalhar, não sei o que, aconteceu uma chuva absurda. Bom, se eu vim aqui, ó, começou essa chuva 18, 19, 19h30, né? Então essa chuva começou às 19h30 e terminou antes da meia-noite. Então daqui a pouco o cara tá falando, não, essa chuva foi até 4 da manhã, não deu para fazer nada, porque não sei o que. Cara, não foi até as 4 da manhã. A chuva começou às 19h30
e essa chuva acabou antes da meia-noite, tá? Então isso aqui é um dado que tem muita importância para muita gente, ó. Vou dar um zoom, mesma coisa, olha lá. Vou olhar o dado que o horário começou, que hora que acabou, durou 4 horas, né? E choveu 44,6 milímetros. Entendeu, pessoal? Bom, vamos voltar aqui. Então é isso, pessoal. Eu plotei aqui para analisar chuva, temperatura e umidade do solo, certo? Eu vou fechar, vou nem fechar, vou deixar aberto para vocês entenderem como eu posso analisar aquele banco de dados que a gente pegou antes. Vou vir aqui, ó, File, tá? Vou no Import, vamos importar aqui, dado, e vou de novo pegar aquele banco de dados lá. Deixa eu pegar ele certo aqui. E vou abrir novamente. O que ele vai fazer? Vou pedir para abrir tudo, né? Ó, observa que o análise que eu estava trabalhando é esse. Agora ele abriu esse outro análise, ó, voltou os dados originais, tá vendo? Então, eu nunca perco minha base de dados. A minha base de dados está ali. Ainda que se eu perdesse, eu podia entrar lá no Robolink e pedir a base de dados novamente. Então, pessoal, essa é a importância da estação da RoboAir Pro, da OnSet. A estação da OnSet é um grande gestor de dados. Ele ajuda muito a analisar o dado, guardar o dado com segurança no servidor, onde vai estar todos os teus dados de toda a história da sua fazenda lá, ou seja, quem for que está usando a estação. Não tem esse perigo de botar só um pouquinho de dado e depois apagar o dado. Não. Vai estar todos os seus dados lá. O RoboLink mostra o dado no máximo de um mês, tá? Isso é fato. Mas os teus dados todos estão lá e você pode baixar eles conforme eu fiz ali. Eu baixei dado de outubro até hoje. Podia ter pegado de janeiro até hoje e por aí vai, tá bom? Você escolhe a data. Posso vir aqui de novo, tirar a temperatura, né? Deixar aqui a umidade do solo, vou tirar o acumulado aqui, que já veio junto, e pronto, ó, deixei a chuva e a umidade do solo. Isso aqui é um gráfico muito legal. Você imagina quanto de informação dá para obter disso aqui, né? Eu sei o quanto choveu e eu sei quanto umidade subiu, o tempo que durou, né? Você vê que a umidade do solo, se fosse para tomar uma decisão de irrigação, né? Se choveu aqui, manteve 10%, aqui já é bem baixo, talvez teria que irrigar, né? Então, enfim, tem dado de sobra aí para fazer análise. Bom, pessoal, agora uma coisa importante. Como é que eu exporto isso aqui em Excel? Simples, clico aqui, tá? Aí está perguntando, o que você quer exportar? Chuva e a umidade do solo? Exato, é isso que eu quero. Então, clico em exportar, escolho a pasta onde eu quero guardar isso, posso pôr a área de trabalho, e dou um save aqui e pronto. Ele já deve ter exportado para o trabalho, deve ter algum lugar aqui que tem muita coisa aqui, mas, bom, enfim, aqui, deve ser esse dado aqui, ó, tá? Ele acabou de exportar os dados, tá aqui, ó, exportou, tá? Chuva e chuva e umidade do solo, tá bom? Ó, dado pra caramba, imagina, aqui tem dado, né, desde outubro lá e tal. Entendeu, pessoal? Já exportou. Então, enfim, pessoal, o RoboAir é uma ferramenta poderosa. A gente aprendeu a importar um dado, abrir o dado, fazer uma análise do dado, certo? E claro que tem mais funções aí sobre o RoboAir. Existe um vídeo que é assim, analisando o RoboAir profundamente, tá? Você pode baixar esse vídeo, é um vídeo grande também como esse, mas você assistindo ele, você vai aprender todas as possíveis ferramentas de uso dessa plataforma muito boa, tá ok? Só clicando aqui, o pessoal entendeu? Essas bolinhas aqui, ó, quando você clica nela, tá? Você marca os pontos que foram coletados, tá vendo? Ó, aqui é cada pontinho que foi lido pelo Datalogger, tá? Vamos marcar aqui e vou voltar ao normal. Então tá bom, pessoal. Obrigado pela paciência aí, espero que eu tenha conseguido atender vocês. E qualquer dúvida, por favor, escreva pra gente. E procure no YouTube. No YouTube a gente tem muitos vídeos, muita videoaula sobre os produtos aí da OnSet. Ok? Meu nome é Júlio, fale o nome da Sigma Sensors. Qualquer coisa, por favor, envie um e-mail pra gente e entre em contato conosco. Obrigado pela atenção. Até mais, pessoal.